Olá pessoal, Sandro Cervejeiro com vocês, é um prazer enorme estar aqui novamente conversando com vocês, né, e principalmente sobre um tema muito legal que a gente adora, né, bastante, que é produção de cerveja artesanal feita em casa, certo? Então, este é o nosso tema principal dos vídeos, né, que a gente publica, e nós temos uma coletânea bastante grande de vídeos, quase 200 vídeos, né, se vocês forem verificar no nosso canal no YouTube, né? Lá estão, né, todos os vídeos no nosso perfil no Instagram e também a nossa página no Facebook. Tem tudo praticamente sobre cerveja artesanal em casa. E a gente continua aqui, né, com alguns quadros que a gente tem, divulgando vídeos instrutivos, técnicos e informativos também, né? Para quem tiver interesse, principalmente para aquele pessoal que está começando, né, no ramo e tem muitas dúvidas. Inclusive nós temos o nosso quadro, perguntas e respostas também, lá no Instagram. Quem quiser formular a sua pergunta é só ir lá e colocar lá a sua dúvida que a gente vai responder da melhor forma possível, né? Temos o quadro Dicas Cervejeiras também, né, que já publicamos aí em torno de 70 dicas, né, tem dicas de tudo que é tipo. Falando em dicas, né, nós encerramos esta semana as dicas sobre a última fase do processo cervejeiro, que é a fase do priming, né, e envase, engarrafamento, né, da cerveja, que é, digamos assim, a fase final do processo, correto? E essa semana nós vamos estrear mais uma outra, um outro assunto, né, e com dicas também, né, não relacionado diretamente com a fabricação de cerveja artesanal em casa, mas está relacionado com cerveja, né. Então nós vamos falar um pouco sobre harmonização, né, comida e bebida, né, ou mais especificamente falando, comida e cerveja, né, que é o nosso assunto aqui principal, correto? Então esse é um assunto que vem ganhando bastante espaço, né, tanto na gastronomia, né, para quem gosta, né, de comida, tanto para os cervejeiros, correto? Então hoje existe muitos estilos de cervejas, né? Alguns são bastante conhecidos, outros não, principalmente no Brasil, né? O Brasil ainda é um país que nós temos poucas variações. Lógico, nós temos aí hoje em torno de 1.200 cervejarias pequenas, né, artesanais no Brasil. Bastante cervejeiros caseiros aí também vem fazendo a sua iniciação aí nesse ramo, né, de cerveja artesanal, que é muito legal, correto? Inclusive a gente tem recebido aí bastante retorno, né, dos nossos vídeos, isso é legal, correto? E quando se fala em reunião de pessoas, né, a bebida e a comida, principalmente a bebida, eu diria, ela exerce um papel social muito importante, né? Por quê? Porque geralmente quando as pessoas se reúnem, seja para um bate-papo ou um convite na casa de um amigo, reunião de familiares, sempre vai estar envolvido o quê? Duas coisas importantes aí, que é a comida e a bebida, né? E na maior parte das vezes a cerveja está presente, porque a cerveja, ela é o segundo líquido mais consumido no mundo, né? O primeiro é a água, o segundo é a cerveja, certo? Depois vem o vinho, né? Certo? E desde lá, há 10.000 anos atrás, lá na Suméria, onde dizem, né, que se originou aí, né, a produção de cerveja. A Suméria, para quem não conhece, não estou falando do nome de uma mulher, uma região, né, que fica localizada na Mesopotâmia. Agora, aonde fica a Mesopotâmia, né? É uma região que está localizada no Oriente Médio, certo? Ali onde se localiza hoje
mais especificamente o Iraque e o Kuwait, tem os dois rios famosos ali, né? Os rios Tigre e Éufrates, né? Que dizem que ali é o berço da humanidade, pelos estudos, né, que existem aí, pela história, né, pelo que a gente vê, dizem que nessa região é o berço da humanidade. E ali se desenvolveu a agricultura, né, com o povo sumério, né, os sumérios, né, que era um povo muito desenvolvido, né, para sua época, e tinha técnicas bastante avançadas, né, principalmente na agricultura e também para prevenção a enchentes, já naquela época, né? E dizem que foi ali que começou a se produzir a cerveja em razão dos grãos que se produziam já naquela época. Ok? E, lógico, né? Como eu falei, todas as reuniões, seja festa, né? Reuniões que aconteciam sempre, né, estavam envolvidos comida e cerveja. Só que o homem, ele nunca deu assim uma importância muito grande para isso, né? Correto? Então, servia qualquer comida, né, com a bebida, ou com a cerveja, ou com o vinho, ou com outra bebida também, ou com o gruite, né, na época lá no século XII, século X, enfim, né? Então tem várias aí passagens na história que são bastante interessantes quando se fala em harmonização de comida e bebida, mas isso passou a ganhar mais espaço nos tempos atuais, né? Por quê? Porque a gastronomia, ela se desenvolveu muito, correto? E a produção de bebida também. A produção de cerveja mais ainda, né? Se sofisticou, correto? Muitas combinações diferentes, tanto de maltes, né, quanto especiarias, ingredientes que são incluídos na cerveja hoje, certo? No Brasil acontece bastante isso já também, correto? Então nós temos cervejas de tudo que é tipo, né? Cervejas mais leves, né? As cervejas mais condimentadas e cervejas mais alcoólicas, né? Cervejas mais encorpadas, menos encorpadas, cervejas mais amargas, menos amargas, enfim. E aí, né, de um tempo para cá, vem se estudando bastante essa questão de combinação entre a bebida certa com a comida certa. Agora, você que decide, né, o que você quer, né? Mas são apenas estudos que existem justamente para fazer a combinação certa. Agora, você precisa seguir isso? Não, claro que não. Cada um faz aquilo que deseja, né? Se você quiser comer lá qualquer tipo de comida com a tua cerveja predileta, sem problema nenhum. Mas existem, né, formas hoje de se degustar uma boa cerveja através de estudos, né, de especialistas com o tipo de alimento correto, certo? Para que um não se sobreponha ao outro, né? Porque eu falei há pouco, existem cervejas mais amargas, por exemplo, né, que se você for combinar com uma comida leve, o que vai acontecer? Você não vai sentir o sabor da comida, correto? Então, mais ou menos coisas desse tipo. Então, é por aí, né? Então, a gente vai dar algumas dicas, principalmente de algumas cervejas que tem mais circulação hoje no Brasil, né? Que é mais interessante, correto? Não adianta eu falar de cervejas lá da Bélgica, né? Cervejas lá da Inglaterra, a não ser aquelas que são fabricadas aqui, correto? Que tem uma circulação maior, ok? Então a gente só vai dar algumas dicas assim de combinações de algumas cervejas mais conhecidas aqui no Brasil, ok? A gente sabe que o brasileiro ainda, né, tem uma certa restrição, mas o espaço cada vez aí vem ganhando mais adeptos, né, das cervejas artesanais e das cervejas especiais, né, como a gente costuma falar,
e principalmente pessoas interessadas em produzir a sua própria cerveja, né? Certo? E geralmente a pessoa que produz a sua própria cerveja também produz a sua própria comida, né? Que gosta de fazer cerveja. A cerveja já está mais ou menos ligada à cozinha, né? Porque você tem que utilizar um fogão para fazer cerveja, principalmente no sistema BIAB, né? Você faz cerveja lá na sua cozinha sem problema nenhum. Mas geralmente o cantinho do guerreiro, né? Que é lá a churrasqueira, correto? O guerreiro já tem lá, além de ter a churrasqueira, já tem um fogão, às vezes coloca lá um fogareiro para fazer cerveja também, e acaba fazendo uma comidinha gostosa também para acompanhar, correto? Então isso acontece muito hoje no Brasil, em todas as partes do mundo, correto? E o que é mais interessante, né? Hoje em dia se preocupa muito, né? A gente se preocupa muito quando convida alguém, quando convida um amigo, né? A bebida que a gente vai apresentar, né? A que comida, né? Correto, que a gente vai fazer. Lógico que, como bom brasileiro, né? O bom churrasco sempre vai estar presente também. E aí eu pergunto para você, qual a cerveja ideal para acompanhar com churrasco? Certo? Deixo essa pergunta no ar e vamos estar conversando aqui e algumas dicas rápidas, né, essa semana sobre alguns tipos de cerveja e a comida certa para você combinar com o tipo de cerveja que você vai servir. Correto?